Vamos voltar a fazer aqui um top, meus amigos. Na verdade, julgar tops. Esse é sempre um assunto muito interessante de se fazer. E dessa vez, vamos dar uma analisada em um top feito pelo CBR, nosso querido Comic Book Resource, onde eles destacam 10 trajes do Batman que são subestimados. E olha que eles fizeram destaques envolvendo trajes de todas as mídias, não só dos quadrinhos. E olha que tem coisas interessantes que eles colocaram ali que realmente hei de concordar. Mas eu quero saber também a sua opinião, o que você acha, se esses trajes são subestimados ou não. Tem algum outro aqui que vai ser um pouco polêmico, acredito, mas faz parte. Toda e qualquer lista é polêmica, não adianta. Então vamos começar em 10º lugar, eles colocaram o uniforme da animação The Batman de 2004, que basicamente modernizou um visual clássico. Como justificativa, eles colocam que essa animação tentava se distanciar um pouco da animação anterior, que era Batman Animated Series. Aqui nós temos então um Batman com orelhas mais curtas, seus olhos são maiores, seu nariz é arredondado, suas luvas são parecidas com garras e sua capa é impossivelmente longa. Tudo isso junto acaba criando uma estética mais parecida com uma criatura, então fazendo esse tal distanciamento do design do Batman quadradão lá, da animação clássica dos anos 90. Penso que na verdade a animação The Batman de 2004 ela é subestimada do começo ao fim, não só no seu uniforme, até o próprio texto do CBR destaca isso. É uma animação que ela tem o seu destaque forte nos anos 2000, mas que só foi ser reconhecido mais pra frente. Ele ainda vivia muito na sombra do Batman Animated Series, então você trazer um design diferente pro personagem, mesmo que mantendo as mesmas cores e assim por diante, foi algo benéfico. É uma caracterização que pende mais pro lado criatura mesmo, né? As garras na mão dão muito isso. A capa longa geralmente é o charme que é dado para este Batman. É uma boa animação e é um bom design, sem sombra de dúvida. Em nono lugar nós temos a armadura do Batman lá de Batman Eternamente, de 95, mas a versão Sonar. Aquela que não tinha os mamilos, inclusive. Na justificativa, esse traje prateado e metálico que o Kilmer usou no filme é muito estiloso e um dos trajes mais legais do Batman live action. Ele basicamente pega os melhores aspectos dos primeiros trajes do filme, cobrindo os mamilos com um grande emblema que se estendia pelo peito todo do Homem-Morcego, adicionando características mais nítidas ao seu nariz, abdômen e manoplas. Você até pode tentar enxergar que esse traje chegava um pouco mais perto da cor cinza do que o preto que a gente viu desde lá do filme de 89. Batman 89, Batman Retorno, o próprio Batman Eternamente, o Homem-Morcego começa com o traje todo preto. Para você ter então esse traje Sonar aí, que ficou uma boa caracterização para este filme. É realmente um traje bem interessante. Inclusive quando o Batman usa uma lente por cima do olho lá no finalzinho para enfrentar o Charada. A galera pede tanto a tal da lente, nesse filme já começou isso. Ah, mas eu quero a lente branca. Pois é, essa é outra discussão. Mas de qualquer maneira, realmente, esse traje ele é bacana. Eu já vi alguns mods, inclusive, para Batman Arkham Knight, onde esse traje funciona muito bem. É interessante que recentemente nós tivemos o lançamento da Hot Toys do Batman Eternamente, e eles fizeram esse traje. Esse é o traje mais conhecido do Val Kilmer, praticamente, né? E não aquele que ele usa em 85% do filme. Mas realmente, esse traje funciona muito melhor que o Batman todo preto, no caso do Val Kilmer. Em 8º lugar, nós temos o traje que o Batman usa no quadrinho Asilo Arkham, uma séria casa em um sério mundo. Trabalho de Grant Morrison com os desenhos de Dave McKean. Bem verdade, a gente vê pouco do traje. O Batman parece muito mais uma sombra do que necessariamente ele mostrar todo o detalhe envolvendo essa vestimenta. Mas como justificativa, eles colocam aqui que esse Batman do McKean parece muito mais um vampiro. Parece inclusive aquela contraparte de Uma Terra Desconhecida, onde o Batman enfrenta o Drácula. E eu digo mais ou menos, né? Mas de qualquer maneira, o Cavaleiro das Trevas usando essa versão parece realmente que ele fica um demônio. E um demônio muito porque ele tem então as orelhas gigantescas e ao mesmo tempo ele tem a dobrinha aqui no ombro. Ele realmente parece um ser bizarro. A gente mal vê a cara dele, inclusive. É uma característica que o McKean coloca. Eu lembro que, lendo as informações extras de Asilo Arkham, o McKean queria fazer o Batman não com uma capa, mas sim com um capotão, para ser um detetive, porque ele queria se distanciar dessa pegada de super-herói. Tanto é que eu já coloquei várias vezes aqui no canal, ele vetou colocar o Robin. Grant Morrison queria colocar o Robin nesse quadrinho. O McKean falou, não, eu já estou desenhando um cara vestido de Homem-Morcego, para mim já basta dessa parada de super-heróis. Mas eu acho que a característica desse Batman não é necessariamente ter um uniforme diferente, mas todo Batman é diferente realmente. Ele é uma sombra que interage com todo mundo durante todo o quadrinho. Eu acho que essa é a característica maior. Então eu não sei se colocaria na lista, mas tudo bem, eu entendo a proposta aqui. Em 7º lugar nós temos o Batman do quadrinho Justiça, quando ele veste a armadura. A armadura essa que é inspirada no Batman de 66, onde ele acaba vestindo as cores, símbolos e todos os detalhes parecido
com o Batmóvel da série 66. A justificativa aqui do CBR, ele realmente é uma clara inspiração lá da série 66 do Adam West. Basicamente o Batman está usando o Batmóvel aqui. E os fãs precisavam falar um pouco mais esse traje. A DC precisava trazer de volta para os quadrinhos esse traje bacana. Esse é um momento interessante do quadrinho Justiça, pois todos os personagens precisam usar um traje para evitar uma contaminação que está acontecendo no mundo por causa da Legião do Mal. E o Batman já tem o seu traje pronto nesse universo, nessa história, e o Alex Ross então faz essa grande homenagem à série 66. Ele sempre faz isso. O Alex Ross, em todos os seus quadrinhos, traz muitas inspirações de outras mídias. No Reino da Manhã você tem muita coisa nesse sentido, mas aqui então você tem muito da série 66. E é um traje legal, uma armadura bacana. Pena que ela realmente fica confinada mais a esse quadrinho. Até o traje que o Batman usa no Reino da Manhã é muito mais lembrado que esse traje. Porque Reino da Manhã é um quadrinho melhor que Justiça, convenhamos. Mas ainda assim Justiça é uma história legal. Então pelas inspirações e pelo design do traje realmente é uma vestimenta subestimada. Poderia parecer um pouco mais, retratada até como easter egg em quadrinhos, né? Seria bacana. Em sexto lugar nós temos o Batman do Gary Frank lá de Terra 1, onde nós temos o Homem-Morcego com o seu uniforme e com os olhos aparecendo, olha lá. O detalhe desse traje é que ele parece muito mais funcional e realista. Os leitores podem identificar as linhas de costura em todo o traje e no capuz do Homem-Morcego. O emblema do Batman Terra 1 também é um quadrado e volumoso, mantendo o esquema de cores preto e amarelo. Só que talvez a maior mudança é nós termos os olhos aparecendo no capuz. Os leitores podem finalmente ver os olhos de Bruce Wayne sobre a máscara do Batman, tornando o personagem muito mais expressivo, algo que os filmes live action do Batman sempre mantiveram. Eu acho que eles colocaram aqui pela essa questão do realismo que nós temos esse traje. Realmente, você vê a evolução dele durante os quadrinhos, as 3 edições que compõem então Terra 1. Eu acho um traje que é bacana por tudo que você vê de inspiração, mas eu não colocaria como subestimado, porque eu não sei se realmente ele é algo muito marcante assim. É marcante o Batman da Terra 1. E não necessariamente o traje dele. Então eu não sei se eu concordo muito com ele, mas eu entendo as propostas colocadas aqui. Em quinto lugar nós temos o traje do Batman Renascimento, quando nós tivemos então a mudança com algumas cores diferentes no traje. Esse traje que foi criado na verdade no final dos Novos 52, ali com a volta do Bruce ao manto do Homem-Morcego, fazia uma fusão entre o que era o traje dos Novos 52 com o traje que o Batman usou lá na primeira aparição da Detective Comics número 27. Nós não temos a sunga, mas o emblema do morcego era mais afiado, com destaques em amarelo, sua capa roxa era uma referência às luvas roxas que ele usava na Era de Ouro da DC. Eu gosto muito desse traje no começo do Renascimento, eu não gosto muito no traço do cara que criou ele, que fez o design, que é o Greg Capullo. Eu gosto muito mais na visão do Michael Hanin, no traço do Jim Lee, do John Romita Jr. Então é um traje que funciona muito pro Renascimento. Pena que o Batman deixou de usar ali na fase do Tom King. Mas sempre que eu lembro da fase do Tom King, eu lembro desse uniforme. Eu realmente achei muito bacana como foi essa construção, né? Que pegava vários detalhes para deixar ele mais moderno e fazer referência ao passado. Então para mim realmente é um bom traje, ele tinha que ser mais reconhecido e voltar de alguma maneira para os quadrinhos também. Em quarto lugar aqui, esse aqui talvez eu não concorde muito, mas tudo bem, vamos lá, né? Eles colocaram o traje do Batman Injustiça 2. Segundo a justificativa do CBR, uma das melhores interpretações blindadas do traje que os fãs já viram. Esse traje não é apenas estiloso e elegante, mas também maleável, o que torna um traje do Batman fluido e subestimado. Vamos lá, os trajes da série Injustiça, os designs, são uma tristeza. O primeiro jogo não traz nada de bom, convenhamos, né? Os dois Batmans que aparecem inclusive no primeiro jogo não dá. Eu gosto muito do Batman que a gente tem no universo do Superman. O traje dele é um pouquinho melhor, mas eu não curto muito o desenho dos trajes. No segundo jogo de Justiça, o traje que o Batman usa no final para enfrentar o Superman, que meio que é o que foi citado aqui pelo CBR, eu acho feio pra caramba. Não acho legal. Agora, o primeiro que ele usa, que aparecia nas propagandas e tudo mais, esse eu acho um pouco melhor. Se eu tivesse que escolher um traje da série Injustiça do Batman, eu escolheria esse. Mas ainda assim eu sempre achei esses trajes meio caídos, os designs deles são muito estranhos. Esse aí eu vou ter que discordar, realmente não curto muito a maioria dos trajes dessa série de jogos. Mas ainda assim, conforme foi ressaltado na matéria, você pode customizar os trajes. Você não tinha só o traje do Batman Justiça, você podia colocar outros trajes que eram dados inclusive jogando os multiversos da DC. Você podia montar o traje da Liga da Justiça. Era uma coisa que era bem legal na época. Quando a DC estava lançando seus filmes, assim por diante, lá em Justiça 2 você podia ir atrás então do mundo que dava cada uma das partes de um traje para você montar. Aí você podia colocar o traje do Batman do Ben Affleck da Liga da Justiça. Isso era bem bacana de fazer, né? Pena que foi morrendo essas coisas que a Warner fazia. Esse tipo de live service era legal. Você ter o jogo base completinho, bonitinho, com história bem feitinha, etc. E você tinha um adicional
para construir tudo que envolvia o jogo, né? Não sei se a série vai voltar algum dia, o Injustice, podia ter. Eu não tenho nenhum problema de ter um Superman do mal, é só você colocar um Superman do bem também para contrapor o Superman do mal, fechado. Mas se eventualmente nós tivermos um novo jogo da série Injustice, que eles façam um design melhor dos trajes, convenhamos. Em terceiro lugar, nós temos aqui um traje que é bem desconhecido, mas tudo bem, que é basicamente o traje do Richard Grayson quando ele se torna o Batman na Terra 2. Na Terra 2, a dos 952, tá? Esse traje ostentava um design amarelo, roxo e preto, com uma capa que parecia um sobretudo com borlas esvoaçantes. O design desse traje é bem diferente porque o esquema de cor realmente é uma coisa que traz muita inspiração e muito mais espalhafatoso, entre aspas. Roxo pegando, amarelo pegando. Você não tem um Batman aqui que está pronto para entrar nas sombras, para ser bem invisível ao bandido. Mas, como nós temos o Jorge Jimenez fazendo o desenho, o Jorge Jimenez é um desenhista competentíssimo, aí até que fica legal, até que fica bacana. É realmente um uniforme bem diferente que o nosso querido Richard Grayson está usando. Ele tem um esquema que pode afastar muito leitor aí. Mas tudo bem, é uma proposta que eu até achei que ficou bacana. Essa versão do Batman vai aparecer para as últimas histórias dessa Terra 2, que é um conceito fechado já, né? É uma história legal para ler do começo até o fim. É uma reimaginação muito interessante do que era a Era de Ouro para os 952. Então realmente vale a pena a leitura, até para conhecer esse Batman aí. Em segundo lugar, esse aqui é polêmico, hein? Nós temos então o Batman com o uniforme de Zunenar, que vem lá do Rest in Peace, Fail Safe, Mind Bomb. Na justificativa aqui do CBR, o grande detalhe é que esse uniforme foi criado por um Batman que era maluco e todo colorido. Algo que o Batman nunca usaria, mas funciona por causa do seu absurdo. É um dos trajes do Batman mais subestimados, porque é único, no contexto de suas histórias, perturbador quando visto. Se você parar para pensar, talvez, se você estivesse no beco escuro à noite e um cara com uniforme com essas cores dessa maneira aparecesse, você não ia necessariamente rir. Eu ficaria com medo. Eu realmente ficaria com medo achando que tem um grande maluco na minha frente. Ver o Batman em um beco de Gotham City já deve ser uma coisa tenebrosa se você é um bandido. Se você acabou de cometer um crime. Agora, com o traje de Zunenar, o negócio deve ser mais tenso ainda. Esse aqui eu acho que a galera não vai concordar muito. Eu gosto de Batman. Eu curto essa versão do Batman. Depende da história também, obviamente, né? Tem algumas vezes que elas não funcionam, mas o Zoro é um personagem que eu acho interessante dentro do contexto lá da fase de Grant Morrison, e um pouquinho do Chip Zdarsky. Quando ele não abusa muito do personagem, até funciona. E o traje eu acho bacana, não acho ruim. Eu não sei se é necessariamente subestimado, enfim. E para fechar, em primeiro lugar, o traje mais subestimado. Será que é realmente subestimado? Nós temos então o Batman com a sua cor azul e cinza. E aqui na justificativa do CBR eles colocam isso tendo em vista que o Batman usou nas últimas 2 décadas o traje com esquema de cor cinza e preto. Esse esquema de cor de hoje em dia funciona no sentido realista, porque o Batman gosta de se misturar às sombras. Mas ainda assim, esse traje com essas cores não deixa de ser marcante. A arte do Neil Adams se destaca muito nos anos 70. O Dan Mora hoje em dia faz muito a arte com esse esquema de cor também. Ele pode não ser um traje realista, mas o azul realmente se destaca contra o cinza e também fica ótimo com o emblema amarelo e os cintos de utilidades do Batman. É um tanto quanto irônico o surgimento desse traje, tendo em vista que na verdade o Batman ele usava o cinza e preto no começo. O azul era para dar sombra para o traje, mas cada vez mais o azul foi tomando o traje, principalmente enquanto o Homem-Morcego foi crescendo como super-herói, e o azul dominou tudo que envolvia então essa vestimenta do Homem-Morcego, sendo um dos trajes mais conhecidos do personagem, convenhamos. Arrisco a dizer que esse é o traje que o Batman mais usou nos quadrinhos, hein? Porque realmente ele ficou um bom tempo, na Era de Ouro assim, na Era de Prata, na Era de Bronze. Você foi ver uma troca do traje do Batman ali no período dos anos 90, com o Kelly Jones, que nós temos o traje todo preto lá no final de Troika, na verdade no começo de Troika, desculpe. Aí toda vez que o Batman voltava a usar um traje das antigas, ele pegava mais do Batman 1, que é o cinza e preto. Mas ainda assim, esse é um traje muito marcante, que de vez em quando tem voltado aí nos quadrinhos, tal qual foi destacado na matéria. O Dan Mora hoje em dia, né, com o traço dele, o colorista coloca muito o azul e cinza, porque é um quadrinho que quer honrar o que era de prata com o Batman Superman, né, da revista World's Finest. Então não tem como fugir disso, tem que ser essa cor realmente, esse esquema de cor, na verdade. Muita gente vota que o Batman do DCU, na adaptação que a gente vai ver, tem que usar esse esquema de cor, hein? Cinza e azul. Será que vem? Será que eles vão deixar o preto de fora? Ou será que eles vão fazer uma coisa que lembra um pouco o azul e ao mesmo tempo o preto? Eu acho que eles vão mesclar, hein? Não vai ser um azul muito azul. Acho que vai ser uma coisa um pouco mais contida, que você pode olhar e pensar, é preto isso. Ao mesmo tempo você olha e pensa, é azul isso. Mas será que é um traje subestimado?
Talvez pro fã que pense no Batman trevoso, Batman realista, a gente pode pensar que ele é subestimado. Mas tem boa parte dos fãs de hoje em dia que gostam muito desse traje, então você tem esse equilíbrio. Mas talvez ele seja um pouco subestimado, por toda a história que nós temos aí já faz um bom tempinho com este personagem. Mas ele está bom, nós temos aqui algumas inclusões interessantes, algumas poucas discutíveis, mas ainda assim eu gostei muito do que foi elencado aqui. Tem muito traje do Batman que realmente é muito subestimado. Trajes que eu gosto bastante, que eu não sei se necessariamente é subestimado, mas é, por exemplo, do Batman do Sean Murphy, lá do Cavaleiro Branco. Acho o traje muito bonito. E ao mesmo tempo do Batman Gotham by Gaslight. Por mais que teve algumas adaptações recentemente, de vez em quando a galera referencia esse traje aí, ainda assim eu acho que ele merecia muito mais destaque. Eu acho muito bonito esse traje. Mas aí, você concorda com a listagem? Ao mesmo tempo, qual é o traje que você acha que é mais subestimado do Homem-Morcego? Aquele que a galera não dá nenhum valor, mas que merecia muito mais. Traga o seu comentário aqui, sempre lembrando, todo dia tem vídeo no canal, por isso vou indicar 2 para você assistir. Tivemos nosso vídeo de Respondendo os Inscritos, onde eu fiz o top 5 de Robins e ao mesmo tempo de Omnibus, lançados pela Panini Comics no Brasil, envolvendo Batman, tá? Eu elegi lá então alguns quadrinhos interessantes, bem como Robins, hein? E esse negócio é sempre polêmico. Ao mesmo tempo, nós tivemos o nosso noticiário domingo, o Bate-Giro de Notícias. Trouxe atualizações envolvendo vários tipos de conteúdo do universo do morcego. Acompanhe todo domingo, inclusive, o Bate-Giro de Notícias. Agradecendo, como sempre, os membros do canal, a galera que ajuda contribuindo aqui com um valorzinho bem pequeno, R$3, você também ajuda este trabalho. Muito obrigado, como sempre. Não esqueça de curtir esse vídeo, mais do que tudo, e se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E isso vai ficando por aqui.